Olá, pessoal, boa noite, espero que estejam todos bem. Eu sou a Larissa, responsável por eventos no Reactor São Paulo. Antes de começar, peço a todos que leiam com atenção nossos códigos de conduta. Resumidamente, pedimos a todos que sejam amigáveis e respeitosos. O Reactor é um lugar onde todos são bem-vindos. Lembrando a vocês que essa sessão será gravada e estará disponível no YouTube em 48 horas. Usem o chat para suas dúvidas, suas perguntas, que o Gilberto está aí no chat para tirar as dúvidas de vocês relacionadas as questões técnicas que serão apresentadas hoje e também sobre o programa. Eu estou aí no chat para responder vocês. Vamos então para mais uma aula. Hoje é a nossa sétima aula do Elas na IA com a edição de 2025. Mas antes de começar, passar uns recados para vocês, que é uma dúvida frequente aí de todas, que são os requisitos para concorrer ao voucher. Então vamos lá. Você precisa estar inscrita nas lives, nesse link que está aí no chat. Também mando para vocês, está na tela, depois mando para vocês no chat e acompanhar nossas aulas. Lembrando que não existe lista de presença para as aulas. A sua participação é contada pelo quiz que está dentro do curso, que é o nosso próximo tópico, na plataforma maismulheres.tech. Eu vou colocar o link no chat e deixar ele como comentário fixado para que vocês encontrem com maior facilidade, tá bom? Precisa ser mulher cis ou transgênero, ter mais de 18 anos e também, como eu mencionei anteriormente, realizar todos os quizzes que são disponibilizados após cada uma das aulas em até 24 horas. A avaliação final vai contar para a sua eliminação, também como as suas notas durante todo o curso. Dito isso, no final repito para quem perdeu ou para quem esqueceu, mas dito isso, então vamos partir para a nossa aula de hoje, que vai falar de IA generativa, aqui com a Beatriz Matsui e a Thaís Daíbe. Então, para a gente começar, vou trazê-las aqui para o nosso palco. Olá, pessoal. Boa noite a todos, todas. Espero que vocês estejam bem. Estou aqui com a minha parceira Bia, aqui de aulas de IA, de workshops, de tudo. Então, primeiramente, boa noite. Agradeço aqui a oportunidade e boa noite a todos vocês. Pois é, eu que agradeço também. Mais uma, né, Thaís? A Mais nossa uma. parceria aqui é uma honra sempre estar aqui junto com você apresentando. E esse programa, né, que é tão especial aqui para mim, para a gente. Estamos aqui em mais uma edição e eu acho que é a primeira vez que eu vou dar uma aula nelas na IA, é inacreditável, porque eu até sou veterana aqui do Reactor, estou na organização delas na IA já faz tempo, mas dando aula vai ser a primeira vez, então agradeço aqui Exatamente. a todas, todos também por estarem aqui e prestigiarem essa apresentação, né? Passar Agradecer aqui só as para meninas que nossa. estão falando aqui no chat, que a dupla é surreal. Obrigada, meninas. É uma honra aqui também estar com a Bia aqui, que é minha parceira aqui de aulas e workshop. Obrigada, viu, pela recepção de vocês. Vamos lá, Bia. Pois é, obrigada. A gente vem vindo aí numa série de eventos, de palestras aí ao longo dos últimos meses e esperamos continuar, né, Thaís? Vamos lá. Acho que Com esse é um assunto certeza. e há de forma geral, né? Agora o mais forte, né, o tema da IA generativa e carreira em IA são temas sempre muito importantes. Hoje a gente tem essa agenda, nós vamos falar aqui sobre a gente brevemente, entrar realmente nos conceitos básicos do que é a IA generativa. Também teremos uma introdução ao Azure AI Foundry, vocês devem ter visto já em algumas das outras aulas também, em alguns dos links, dos laboratórios que foram compartilhados aqui ao longo do curso, mas nós vamos apresentar hoje também com esse enfoque da questão da IA generativa com uma demo e falando também um pouco aqui dos agentes. No final teremos um breve quiz, hoje, durante, né, o fim da aula, lembrando que nós temos o quiz também na plataforma, que após aqui o término dessa aula ficará disponibilizado, assim como os slides. Então, passando aqui já para mim, eu sou a Beatriz Matsui, eu sou consultora sênior na Microsoft, eu estou na Microsoft já considerando o tempo de estágio há 8 anos, em agosto, completa, mas na posição que eu estou, né, efetiva de consultoria, são 6 anos, agora em julho.
eu me formei, a primeira formação minha, a gente acaba sempre falando muito da graduação, né, dos bacharelados, e eu acho que vale a pena falar também sobre o curso técnico, né? Muitas de vocês devem ter feito ou conhecem quem estudou em uma ETEC, né? Então, eu fiz ETEC em São Vicente, e lá eu fiz o ensino médio, ETEC Doutora Ruth Cardoso, eu fiz o ensino médio e o ensino técnico. Na época não era integrado, não é integrado, então eu optei por fazer, né? Eu prestei o vestibulinho de novo, depois que tinha entrado no ensino médio, e fiz ali o curso técnico de informática por 1 ano e meio. E esse curso, essa formação, ela é muito importante ser citada na minha trajetória, porque, primeiro, eu sou muito grata, né, a tudo que a escola, os professores, a tudo que eu aprendi, e porque foi ali que, né, para quem nem tinha um computador e nem se imaginava, né, trabalhando com isso, foi ali que eu descobri que era o que eu queria fazer. Então, já desde daquela idade, ali com os 15 anos, foi onde eu vi que era o que eu queria seguir, né, na área, seja acadêmica e profissional, né? Então, dali eu prestei os vestibulares todos que vocês conhecem também, fui para o UFABC, em Santo André, que você entra no bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, para quem escolhe exatas, e alguns cursos de formação específica que eu fui para o de Ciência da Computação. Então, eu tenho essas formações lá na UFABC, e aí também continuei, porque gostei muito também, né, da faculdade dos professores e professoras, eu fiz um mestrado em Ciência da Computação também. Então, aqui foi uma pesquisa voltada a Machine Learning, a DevOps, aplicado a Machine Learning, MLOps. Então, aqui foi bem interessante também. E aqui da minha experiência, eu digo que eu sou híbrida, né? Eu trabalho com um pouco de tudo. Então, eu tenho uma experiência forte com a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, né? Muito antes da gente falar da IA generativa, das minhas pesquisas ali na faculdade, iniciação científica, pesquisas, né, treinamento técnico e depois ali o mestrado. E no trabalho também, nos projetos, mas um foco aqui maior em desenvolvimento de software em práticas de DevOps, infraestrutura como código, então tem um pouco de dev, de dados e de infra nessa minha experiência, e muito focado também nessa arquitetura de nuvem, né? Então, migrar aplicações e sistemas de ambientes que hoje não se encontram na nuvem para a nuvem, a cloud, né, que a gente chama. Então, era isso da minha parte aqui. Passar para a Super Thaís. Obrigada. Nada, você que é super aqui. Ela não colocou as certificações que ela tem, tá, pessoal? Vou contar aqui que ela esqueceu de colocar todas que ela tem, que não dava no slide. É muita Obrigada, coisa. Thaís. Eu te agradeço muito por falar, já que você tocou neste assunto. Sim, ela tem. as certificações. Afinal, isso aqui é um curso também preparatório, né, para uma delas. Eu estava contabilizando, Thaís, já que você tocou nesse assunto, eu vou falar, né? Olha em quantas. Olha lá. Eu tenho Não 14. cabia no slide. Não tinha slide para tanta certificação. Eu tenho 14. Ela é super aqui. A Microsoft. Ela é super. Tá bom, obrigada. Vamos lá, obrigada, Bia. Vou falar um pouquinho rapidamente aqui, me apresentar. Eu sou Thaís Daib, eu sou Senior Technical Specialist aqui na Microsoft. Vou fazer 6 anos na Microsoft, entrei em 2019. Eu tenho uma formação um pouquinho diferente, eu fiz uma transição de carreira, isso a Bia sempre me acompanha nessas palestras que a gente fala de carreira, né, de IA, de tecnologia, né, de pessoas que querem migrar de uma área que elas estão agora para a área de TI. Então, eu sempre levo essa inspiração para pessoas que, de repente, estão em outra área e se interessam por TI, né, e como que eu migro. Então, a gente também faz essa apresentação, que é bem interessante, os caminhos que a gente tem para chegar em TI. E aí depois que eu fiz letras, na verdade, na época era letras tradutor e intérprete inglês-português, mas eu acabei não seguindo, ainda bem, né? Porque hoje a IA ia tirar meu trabalho, né? A tradução ali já não ia mais dar certo. Enfim, mas na época era algo assim muito interessante. Gostei de ter feito porque eu me aproximei muito de linguística, então hoje eu uso bastante com a parte de NLP. E depois, enfim, depois eu acabei entrando na Oracle, que eu fiquei 15 anos, acabei me interessando ali por sistemas e comecei a carreira em TI de fato. Então, fui para desenvolvimento de sistemas, que aí eu fui para exatas, né? Então, eu fiz humanas, depois fiz bem diferente, sim, mas elas se complementam, digamos, né?
E depois eu segui veio a parte de Big Data, eu acabei seguindo para a parte de trabalhar com a parte, na época era Hadoop, enfim, fui engenheira de dados e acabei seguindo para a área de dados, fiz uma pós em ciência de dados e analytics pelo Mackenzie, e depois eu me apaixonei por inteligência artificial. Isso eu sou suspeita para falar, adoro, amo, né? Então eu caí nisso e não saí mais, porque é algo que para mim é o futuro. A gente está vendo aí a revolução da IA, com várias coisas que a gente também vai falar um pouquinho aqui. E acabei fazendo até um MBA em inteligência artificial pelo IBMEC aqui de São Paulo. E é isso, né? Estou na Microsoft, atuo como Technical Specialist para dados e inteligência artificial, então são projetos voltados para dados e IA. E essa sou eu. Então, espero que vocês gostem aí da aula que eu e a Bia preparamos com muito carinho para vocês, tá? Vamos começar, Bia? Vamos lá. Vamos lá, a gente começa um pouquinho falando desses conceitos iniciais. A nossa ideia aqui é passar um pouquinho para vocês os conceitos iniciais de IA generativa. Então, o que é IA generativa? Então, ela esses algoritmos que a gente tem aí de modelos de inteligência artificial, que eles são usados para criar conteúdos, novos conteúdos, né, a partir de dados que já são existentes. Então, eles são capazes de gerar texto, gerar imagem, música, até código, para ajudar ali auxiliar os desenvolvedores, por exemplo, tudo imitando, né, o humano. Né? Então, tudo que a gente hoje pesquisa ali no ChatGPT, a gente vê ali que ele conversa com a gente, isso é uma IA generativa que veio aí, ela querendo ou não, é recente, e a gente está ali conversando, né, com a inteligência artificial. A gente tem modelos, né, de IA generativa, modelos que a gente chama de LLM, Large Language Models, que aqui está representado pelo 4.0, por exemplo. A gente tem vários, né, que começamos com o 3.5 lá atrás. Hoje tem muitos modelos de linguagem, esses Large Language Models, que é chamado. E aqui também referencia um pouco do DALL-E também, que é usado para fazer imagens, né, para criar imagens. Então, tudo que for criação, tanto texto, imagem, música, enfim, é uma IA generativa que a gente está falando hoje. E ela tem aplicações também em diversas áreas, diversos conteúdos, como foi o exemplo do código que eu passei para vocês. Pode passar, Bi, por favor. E aí a gente fala um pouquinho dessa ascensão da IA. Eu gosto muito desse slide, porque a gente consegue visualizar onde a gente chegou com a inteligência artificial. A gente começa de um ponto que ela não é algo novo, ela era algo de 1950, como a gente consegue ver aí, que ela já existia. Obviamente, a gente não tinha os supercomputadores que a gente tem hoje para poder colocar esse processamento da IA, então ela ficou ali, mas ela não progrediu, digamos assim. E aí, ao longo dos anos, a gente vê ali, né, 1959 com o machine learning, depois deu um salto aí de décadas, né, anos aí, para o deep learning, né, então veio aí a parte dessa parte de rede neural, que é uma parte que a gente fala muito na parte de IA generativa, também ela usa deep learning para poder trabalhar aí com os modelos. E a gente vem em 2022 que é o nosso foco aqui, com a IA generativa, que é a criação de novos conteúdos. Então, é interessante o que a gente consegue ver de evolução nessa ascensão da IA generativa com o início que ela teve lá da inteligência artificial, que era só falada, e agora a gente consegue conversar com ela, né, digamos assim. E a gente veio numa revolução de modelos, né, de LLM. Então, a gente também tem, além do LLM, que é o Large Language Models, a gente também tem o SLM, que é o Small Language Models também. Então, a gente fala também bastante deles, porque quando a gente aplica os modelos, a gente precisa analisar qual é o modelo que vai ser utilizado. Então, a gente também tem essa tem bastante coisa para escolher, é bem vasto, né? Agora a gente tem muitos modelos para poder escolher e aplicar diante daquele problema de negócio, por exemplo, que a gente tem, ou simplesmente para fazer alguma pesquisa e tudo mais. Então, a gente tem esse gráfico aí que nos mostra desde quando existe inteligência artificial e até onde a gente chegou, e vem muita coisa por aí, né, gente? Acho que a gente não para por aí, e acho que vem muita coisa bacana, obviamente, para sempre ajudar a gente a
né, ter aí algo que ajude no trabalho, que ajude nas pesquisas, nos estudos. Então, acho que a gente ainda tem uma evolução muito grande da IA para frente. Pode passar, por favor. E como eu estava comentando, a IA ela imita o comportamento humano, né? Então, a usar esse aprendizado de máquina para interagir com o ambiente, né, e executar essas tarefas, né, sem instruções assim do que ela vai gerar, né? Então, essa IA generativa, ela é um subconjunto da inteligência artificial que vai criar esses conteúdos, essas respostas, usando um prompt de linguagem natural. Então, esses prompts, esses aplicativos de IA generativa, eles usam essa entrada, né? Essa entrada para a gente para eles poderem retornar para a gente respostas apropriadas. Então, aqui a gente tem ilustração de geração de linguagem natural. Então, é para gerar uma resposta em linguagem natural, na qual você pode enviar um prompt, por exemplo, aqui está escrito, eu vou dar outro exemplo aqui, mas dê 3 ideias para um café da manhã saudável, por exemplo. Então, eu estou conversando ali com o modelo, né? Ou, sei lá, escreva alguma carta, né, para me apresentar para o currículo, por exemplo. Então, ele vai gerar para mim o que eu pedi para ele, inclusive ele é muito bom nisso, em tudo que a gente pede, ele é muito bom em gerar, né? E essa é a grande questão que a gente tem hoje, né? O quanto isso ajuda a gente no trabalho, ajuda a gente a gerar conteúdo numa pesquisa. A gente tem a geração de imagens também, então são alguns aplicativos de inteligência artificial que podem interpretar uma solução de linguagem natural para uma imagem adequada. Então, se você envia uma solicitação, por exemplo, cria uma imagem de um elefante comendo um hambúrguer, ele vai lá e cria, e é uma imagem que não tem na internet, é uma imagem nova que ele cria, isso também é bem polêmico, né? Só que ele consegue fazer isso, e são imagens bem legais também. Não sei se vocês já criaram, mas eu recomendo que vocês verem como que ele cria essas imagens. E gerações de código também, que aqui a gente tem nesse último bloco aqui. A gente também tem a IA generativa projetada para ajudar desenvolvedores a escrever código. E ela é muito boa nisso também. Não sei quem trabalha com programação de vocês, mas ela ajuda muito essa parte também de criação de código, que era algo que a gente antigamente tinha que quebrar bastante a cabeça, né? Agora, ela dá um empurrãozinho ali para a gente poder codar, né? Então, a gente pode enviar uma solicitação de, por exemplo, me mostra como cria ali um jogo da velha em Python, por exemplo, e ele devolve para a gente o código já para a gente poder aplicar naquilo que a gente está precisando. Acho que é isso, da parte de modelo. Agora tem os modelos de linguagem, vou aqui passar para a querida Bia, ela vai continuar aqui, daqui a pouco eu volto. Sim, a gente vai alternando aqui. Obrigada, Thaís, até o momento. E aqui é uma visão geral mesmo, que é uma visão de alto nível, bem resumida aqui do trabalho que é feito quando a gente fala de modelos de linguagem, né? E aí vocês já devem, aí comentem aqui no chat se vocês já ouviram falar, estão mexendo com algo desse sentido, os modelos, né, grandes, aqui os LLMs, ou os pequenos. GPT, quem nunca ouviu falar do GPT? Né? Ele nada mais é aqui do que um modelo que a gente chama, né, de IA generativa, que é baseado nessa arquitetura que está mostrada aqui no slide de um modelo de transformer, ou se a gente for traduzir transformador, né, mas a gente usa bastante essa expressão aqui mesmo, no caso de um modelo de transformer. Então, aqui esse slide, ele ilustra esse trabalho que começa com um processo de treinamento. Então, a gente vai ter um texto ali, que é a nossa entrada, e com isso, essa arquitetura indo aqui para o conceito de transformer, né, que o que a gente pode entender como um transformer, né, seria um tipo de arquitetura, um tipo de modelo de rede neural, tá, que vai transformar ou alterar uma sequência de entrada, e com isso transformar em uma sequência de saída. E a gente tem 2 componentes principais aqui dessa arquitetura, que são o codificador e o decodificador. Então, esse codificador, ele vai processar essa entrada, no caso aqui, uma entrada textual, e gerar uma representação desse contexto dos tokens, né, do que eu já vou explicar melhor mais para frente, como que a gente trabalha com esse conceito de tokenização ou geração de tokens. E isso é aqui convertido nesses vetores, e aí tem um trabalho
que traduzindo o que a gente está falando como inserções, mas a gente encontra como word embeddings, né? E com isso, o decodificador ele consegue trabalhar e gerar uma sequência de linguagem natural para inferir, né, qual seria essa saída, né, qual é a próxima palavra que vai, né, que deveria aparecer, né, que deveria ser gerada ali nesse contexto. Né, e aí, entrando em cada uma dessas etapas, e lembrando que aqui, quando a gente fala, por exemplo, da geração de tokens, vocês podem compreender como um pré-processamento, né, porque o computador, ele não vai entender a palavra, né, por si só o texto, né? Ele precisa entender, converter, a gente precisa converter isso para um número, né? Então, por isso que a gente fala aqui desse conceito de token. Então, quando a gente fala de um treinamento usando uma arquitetura baseada, um modelo de linguagem baseado em transformers, nós temos que decompor esse texto, tratá-lo de forma que eles virem tokens, né? E aí aqui a gente tem um exemplo, né, de uma frase, por exemplo, né, que é I heard a dog bark loudly at a cat. O que a gente pode pensar aqui? Que cada palavra, para simplificar, vai representar um token, tá? Não necessariamente um token ele equivale a uma palavra, porque um token ele pode ser uma parte de uma palavra, ele é um pedaço de um texto, tá? Mas para simplificação aqui na explicação, vamos definir que cada uma dessas palavras, dessa frase, equivale aqui a um token, tá? A um ID, né? Então, você, por exemplo, aqui no I, você tem o heard 2 e assim por diante, né? E aí aqui a gente tem essa representação, mas vocês podem observar que a palavra que se repete, no caso é o artigo aqui, né? O A, ele só é tokenizado uma vez. Porque, então, ele já foi no início, ele é o 3, então se ele aparece de novo, mas ele vai ser o 3 ali sempre, né? Então, aqui ele dá um outro exemplo, do I heard a cat. Então, como que seria essa representação, no caso, para essa frase? E aí ele dá essa representação aqui como 1, 2, 3 e 8, né? Porque ele tem aqui o I, o heard, aí eu estou mexendo na tela, mas não vai aparecer para vocês, que eu estou no meu slide. Mas dá para ver aqui, né? O A e o cat. Então, ele vai... Vamos pensar que é uma codificação, né? Uma conversão, um processo de conversão nessa geração de tokens, aqui de texto, para um número, um código, para que isso possa ser processado. Mas num conjunto muito grande, né, de texto, conjunto muito grande de treinamento, tá? Milhares de tokens a gente vai ter, tá bom? Então, por isso que, quando a gente fala de Large Language Model, a gente está falando de milhares de tokens sendo processados e trabalhados, né, nesses modelos. Só que aí, só acrescentando... Diga lá, Thaís. Não, é só um comentário que por trás tudo é um modelo matemático. Então, essa tokenização, ele está trazendo como modelo matemático, né? Que é super, hiper complexo, mas ele traz como modelo matemático, né? Sim. Embora a gente veja palavras. Exatamente, né? Exato. Isso, então o GPT em si não é ele que vai fazer essa tokenização, mas a gente tem os modelos que fazem isso, os modelos matemáticos, os algoritmos que fazem isso. Então, aqui a gente não está entrando nesses algoritmos em si, mas se vocês olharem, a gente tem referências aqui que a gente pode compartilhar também, porque vocês podem pensar, tá, tudo bem, eu entendi o que é isso, mas como isso é feito, né? Então, existem aqui vários processos que podem ser feitos para se chegar nesse processo de geração de tokens, né? E aí aqui, a gente, além disso, né, porque vocês podem pensar assim, tá, a gente tem um token, eu tenho um número que representa uma palavra, um pedaço de um texto. Mas como que eu sei o significado daquilo? Porque a geração de token por si só, ela não atribui um significado, né? Ou ela sozinha não tem esse vínculo. Né? E aí, para isso, a gente tem esse outro conceito que eu tinha comentado dos word embeddings, ou traduzindo para o português, das inserções, que aqui sim vai ser analisada essa relação semântica
entre os tokens. E com isso vai ser feita uma codificação em vetores. Tá? Então, é essa codificação aqui que a gente entende como esse processo de word embeddings, né, ou de inserções. E, de novo, aqui a gente está falando de matemática, então, a princípio, já com os vetores, né, então, os vetores, eles são essas representações numéricas de valores aqui múltiplos de informações, e cada elemento desse vetor, aqui no caso, cada elemento numérico, ele representa um atributo dessa informação, que no caso aqui, falando dos modelos de linguagem, a gente pode entender que é um atributo semântico, né? Então, um atributo que representa o significado daquela palavra. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de cada, né, de dog, cat, puppy e skateboard. Então, como que vocês podem imaginar essa representação aqui num espaço multidimensional? Tá? Então, a gente vai ter esses vetores, e pensem aqui nas linhas, né? Então, essas linhas representando aqui, a gente pode dizer que esses vetores representam essas linhas nesse espaço multidimensional, e pensem que isso descreve a direção e a distância, tá? Ao longo desses múltiplos eixos. E aí, o que vai acontecer? Para a gente poder entender como que esses elementos, né, como que esses tokens, eles se relacionam e representam um atributo semântico, aqui é aplicada, né, uma técnica de similaridade de cosseno. Então, aqui, quem gosta muito de matemática, quem é apaixonado, que quer entender, quer entrar nessa área, eu recomendo. A gente pode depois também compartilhar materiais. É claro que mas Beatriz, eu preciso entender da similaridade do cosseno para eu trabalhar com AI. Não. Mas é interessante para entender o que está por trás, né? Como a Thaís bem falou. Na verdade, da computação como um todo, né? O que está por trás? A matemática. Então, é mais para entender de onde vem, né? De onde vem essas coisas que a gente está falando aqui. Mas, voltando, né, nesse ponto, esse cálculo ele é feito para determinar se esses vetores têm direções semelhantes, né? Então, o que isso representa? Se eles tiverem direções próximas, significa que aquelas palavras têm significados semelhantes também. Então, aqui, como exemplo, no desenho dá para ver que o dog e o puppy, eles estão apontando, né, para uma direção quase que idêntica. Então, a gente pode entender, a partir dessa análise bem breve, que são palavras que estão relacionadas em termos de significado. Já se a gente olha para o skateboard, por exemplo, tanto na representação aqui no espaço multidimensional, quanto até pelos valores do próprio vetor, vocês conseguem observar que já não tem, né, em relação ao significado, já é bem diferente. Então, isso aqui é muito útil para que o modelo consiga trabalhar com isso, com esse significado, né, somente com e aí vocês veem que está tudo relacionado, os cálculos, né, com as palavras, e como que isso vai ser trabalhado depois. Aqui, Thaís, eu não estou vendo o chat, ou se você quiser complementar também com algum item aqui, por favor, fica à vontade. Esse é um tema muito legal. Esse é um tema bem bacana. A Maria Paula colocou aqui que é interessante aprender sobre embeddings, principalmente agora que ela está implementando o RAG no projetinho dela. E tem que fazer embeddings toda vez para retornar o mais próximo. Isso mesmo, Maria. A gente vai falar também um pouquinho de RAG, vou explicar um pouquinho do conceito de RAG, mas ela já adiantou aqui que a gente usa justamente os embeddings para se aproximar da palavra, né? Que a gente quer ali ter o resultado. É isso mesmo. Eu também queria um comentário que eu tinha visto antes, só para colocar aqui, eu vi da Mari Cazorla, só um adendo aqui, que ela falou que ela fez letras e ela era revisora de texto, né, Mari? E a IA, ela veio para revolucionar essa parte, né, também, né? Então, só comentando aqui também um pouquinho do que a gente falou no início. Olha que legal, né, Thaís? E você, sendo uma pessoa com a sua experiência em letras, e eu que, assim, digamos que comecei direto em exatas, mas sou uma apaixonada também por toda a parte de linguística, e, assim, tanto que minhas pesquisas começaram com NLP, né? Eu
comecei a... NLP, exatamente. Quando eu trabalhava, né, com pesquisa na faculdade, era muito ali com bibliotecas NLTK, em Python, então sempre foi algo que me fascinou, né? E aqui a gente está falando de quê? Modelos de linguagem. Então, Modelos de parece que é linguagem. algo que a gente vai Exatamente. continuar falando por muito tempo. E é bom fazer essa ponte, né, com o passado, porque a gente não tinha como estar aqui falando hoje de IA generativa e de modelos grandes ou pequenos, etc., se não houvesse todo um trabalho de pesquisa de muito tempo antes, né? Então, eu gosto sempre de ressaltar isso, porque são anos de estudo, de trabalho, de pessoas de várias empresas, de vários centros de pesquisa no mundo, para a gente poder, hoje eu aqui, Beatriz e Thaís, estarmos falando disso, né? Então, isso é algo também que a gente sempre vale, acho que ressaltar. E aqui falando dessa etapa 3, assim, se a gente for pensar no modelo de Transformer, o que seria o mais importante aqui é pensar nessa questão da atenção. Né? Então, assim, nessa arquitetura, né, quando a gente fala de modelos grandes, né, modelos de linguagem aqui e essa arquitetura de transformador, esse conceito de atenção, ele é o que faz com que o modelo ele consiga focar nas partes relevantes, né, dessa entrada que ele recebeu e fazer essa comparação dos tokens entre si e conseguir gerar depois ali o resultado que a gente precisa. Então, vocês vão, até no material do Learn aqui, desse módulo, quando vocês entrarem nesse assunto, nesse tópico, né, vocês vão ver ali, tem um diagrama da arquitetura, fala da atenção e fala do conceito de codificação posicional. Então, por quê? Porque o Transformer ele não vai processar o texto de forma sequencial. Então, ele precisa usar uma codificação, a gente chama de codificação posicional, que vai representar a ordem das palavras. E aí, como que se chega nessa codificação posicional? Seria a partir da soma da posição dos vetores, dos vetores ali de posição aos vetores de inserção das palavras. Tá? Então, ele precisa, você vê que, de novo, vetor, tudo isso, para ele poder entender o contexto ali, posicional do texto. Tá? E isso é um dos conceitos, e o outro que vocês vão ler não existe uma tradução para isso, a gente pode tentar traduzir, mas o termo ficaria como atenção multi-head, vocês vão ver essa expressão lá, multi-head, ou multi-cabeças, né, mas multi-head. E o que isso faz? Ele vai processar tokens em paralelo. Essa é a grande diferença também, se a gente for pensar em outras arquiteturas, como RNN, mas com isso é possível analisar, né, um contexto aqui sob diferentes perspectivas. Então, é possível extrair múltiplas relações semânticas de algo que você está trabalhando, né, de algo que você recebeu ali como informação, ao mesmo tempo. Tá? Então, essa é a principal, que a gente pode dizer assim, a principal diferença, o principal diferencial, né, quando a gente fala aqui da atenção, quando a gente fala de um transformer, né, e a gente fala de atenção. Né? E aí, com isso, também a atenção aqui, ela vai permitir com que o modelo ele capture essas relações entre os tokens, entre esses diferentes tokens, e atribuir pesos para eles. Né? Então, tudo isso para quê? Para prever qual é a próxima palavra. Né? Então, por exemplo, para prever, né, o próximo token ali que vem depois do dog, da palavra dog, esse modelo ele vai analisar o contexto e ele vai atribuir pesos. E nesse caso aqui, nesse exemplo, né, ele vai entender que as palavras heard e dog, elas têm, nessa frase, I heard a dog, né, que heard e dog são as mais importantes, né, pensando aqui que é importante em termos de que tem mais peso, né. E com isso, a gente vai ter uma previsão mais precisa. Então, aqui, o que o exemplo nos mostra? Que o provável token, né, o token que provavelmente vai vir na sequência, vai ser o bark. Por quê? Porque ele fez todo esse processo de analisar o que vinha antes, né, entender cada um desses tokens e poder inferir o que vem na sequência. Né? Então, aqui também vocês podem
se deparar com o termo de autoatenção, tá? E aí essa autoatenção, ela seria considerar esses tokens, né, os tokens ali relativos a esse token específico e incluir o significado, como que esses tokens relativos, assim, é meio estranho falar isso, mas como que eles influenciam o significado de um token que veio antes. Então, assim, tem todo... Então, assim, a gente tem conceito de multi-head, tem conceito de alta atenção, mas se vocês verem esses termos, está tudo relacionado à atenção no contexto do transform, tá? E como isso é trabalhado para gerar a próxima palavra. Então, vocês falam ali com o Copilot da vida, como que aquilo te responde? Então, aqui vocês lembrem-se desses conceitos, né, que a gente está falando aqui. Então, tudo isso é muito importante e leva à predição desse token de resposta. Tá? Aqui daria para entrar em mais detalhes, mas eu acho que pelo tempo, né, Thaís, eu vou passar para... Aqui ainda sou eu, mas eu vou falar bem breve, tá? As diferenças dos modelos grandes. Também a tradução aqui não fica muito feliz, não. Eles não são necessariamente... Vamos chamá-los de grandes, tá? Modelos grandes de linguagem, linguagem abrangente, né? Ou modelos de linguagem, os modelos pequenos, tá? Então, qual que é a principal diferença? A quantidade de dados de treinamento, tá? Então, você vai ter volumes de dados maiores nesses modelos, nos Large Language Models, em comparação com os pequenos, onde você tem contextos mais específicos, né? Mais um foco, um objetivo maior em algo mais específico, com uma quantidade menor de parâmetros, tá? Em comparação com os modelos grandes, que são ali bilhões de parâmetros, tá? Então, qual que é um exemplo de modelo grande de linguagem? GPT. A gente tem outros aqui, Mistral, Metalama, e Llama, e etc. E aí, os pequenos, a gente tem da Microsoft o Phi, né? O Phi já está no 4 já. Tem o Orca e outros que vocês encontram aqui falando Hugging Face, tem vários. E aí eu vou passar para a Thaís. Acho que eu me empolguei, Thaís, aqui, mas a gente vai chegar. Sensacional, imagina. Foi ótimo, muito bom. Também, quem quiser ficar até a gente fica. Não sei, Lari, falando, não sei se a Lari vai deixar, mas... Tem a Lari, né? Mas excelente, obrigada. Só um comentário também de SLM e LLM, quando a gente fala, mas qual que eu vou usar, né? Às vezes a gente precisa também fazer testes, né? Então, dependendo do que a gente for aplicar, dependendo da aplicação disso, um vai performar melhor que o outro. E SLM também para Fine Tuning, ele também é um modelo bem interessante para se considerar na hora de fazer testes. Então, eu sempre recomendo isso. Mas o outro não performou legal, de repente, porque você precisa trocar ali o modelo, e agora como ele é também multimodal, né? Ele é texto, ele é imagem também, então a gente tem outros modelos que são um pouco mais avançados também. Então, é sempre bom testar para a gente ver a performance. Eu vou falar também um pouquinho até de prompt, que linka bastante com isso. Obrigada, Bia, eu vou falar aqui. Então, a gente, depois do que a Bia deu uma aula aí, de tokenização, de modelo de atenção, sensacional. E a gente tem a aplicação, né? A aplicação desses modelos de linguagem, onde a gente usa eles, né? Chatbot, que é o mais famoso que a gente tem, vê chatbot para todo lado, mas ajuda muito isso, de repente, numa aplicação em uma empresa que queira ter ali um chatbot específico para um RH, por exemplo, ou um time que precise consultar muitas documentações. Isso entra depois um pouquinho de RAG, que a gente vai falar. Tradução, né? Já dei até o exemplo da minha carreira, né? Se eu tivesse ainda nisso, eu seria levada pela IA, mas é algo que ele é sensacional para fazer tradução. Inclusive, o primeiro modelo de Transformer, ele foi criado para fazer tradução. Então, não tinha jeito, eu não ia ficar na profissão, de jeito nenhum. Mas ele foi criado para fazer tradução. E ele é sensacional para fazer tradução, revisão, enfim. E geração de conteúdo, criar post, criar texto, tem essa aplicação também dos modelos de linguagem, dos LLMs e também SLMs. Passar mais um pouquinho, Bi. E a gente fala um pouquinho de copiloto, né? O Copilot também, a Microsoft tem o Copilot dela também, que é sensacional, um assistente que a gente tem aí para perguntas. E também são esses assistentes de IA que
estão projetados aí para ajudar a gente nas tarefas, fornecendo recomendações, respostas, executando algumas ações de forma autônoma, e eles também utilizam esses modelos de linguagem natural para, né, fornecer para a gente os textos, o que a gente está precisando ali, pedir para eles formularem, né? Escreve aqui um texto, né, que eu preciso ali, de repente, um resumo de alguma coisa, e os copilotos também ajudam bastante. O nosso também da Microsoft, ele ajuda muito na produtividade, né? Então, por exemplo, o PowerPoint, a gente tem também Copilot ali para resumir reunião. Isso é muito interessante também, porque ele é um assistente que ajuda muito nessa parte de resumo de reunião. Eu particularmente adoro, porque às vezes a gente esquece de anotar, e a gente não está mais na era de anotar reunião, de fazer ata, né? Antigamente a gente fazia ata de reunião, agora é o copiloto que faz, é o copilot que faz, e a assistência que ele dá para resumo e para atas de reuniões, desse exemplo que eu estou passando, ele é excelente. E acho que eu volto para você, né, Bia, nessa parte aí do... Não, essa aqui é minha, né? Desculpa. Esse aqui ainda sou eu. Aplicações da parte de IA. Já até falou do aplicativo, da O aplicativo, generativa. só para ilustrando Tem aqui, tudo, mas né, hoje em dia. Assim, exato. Copilot, vocês encontrou o Copilot em si, chat, mas como a Thaís falou, a gente tem ele aqui no nosso suíte de Microsoft 365. Né? Então, você tem ele ali, o Excel, no PowerPoint, no Word, e em várias outras. O primeiro, né, o nosso GitHub Copilot, né? Então, o GitHub primeiro que Copilot, surgiu no GitHub, maravilhoso. né? Então, vocês têm ali vários aplicativos de IA generativa. Tem aqui uma consideração sobre prompts, Thaís? Vou Acho que falar dessa um parte. pouquinho dessa. Isso. Só eu estou vendo aqui um comentário. Mar, trabalho com chatbot e tem muitas possibilidades que vão desde resposta de texto e até áudio, exatamente. Hoje a gente também trabalha com a parte de áudio, que é super importante também, que a gente engloba ali na parte do chatbot, né? Então, bem lembrado, Mar, obrigada. E aí, a Thais falou também, me achará aqui, Thais Cristina. GitHub é sensacional, é muito legal, porque ele ajuda muito ali na parte do código, a gente tem assistências e tem sites também, isso é bem, bem interessante. Essas considerações sobre prompts, pessoal, é muito importante, porque quando a gente vai falar com inteligência artificial, quando a gente vai falar com o chat, a gente precisa estar preparado para que a gente formule o input para ele, né, o que a gente quer falar para ele, bem, que seja bem definido. Então, a gente precisa ser claro, precisa ser específico, porque eles têm a entrada ali do que eles vão entender que a gente precisa dar contexto do que a gente está pedindo, né? Falar para o modelo o que ele precisa fazer, definir até o formato da resposta, por exemplo, hoje eu posso falar que eu quero até uma apresentação que ele faz, né? E usar também exemplos. A gente tem algumas técnicas de prompt, a gente não colocou aqui porque a gente, né, o foco, no caso, é mais a generativa, mais o que a Bia explicou, mas a gente tem técnicas de few shot, da parte ali de chain of thoughts, que são técnicas mais avançadas de prompt, no qual você passa instruções para que o LLM te devolva justamente aquilo que você precisa. E a resposta no formato que você também precisa, o output dele que seja mais claro. Mas para isso a gente precisa que ele entenda o que a gente quer, porque eu vejo muitos exemplos de prompt em que a gente tem informações que estão faltando. E aí ele não vai dar a resposta que a gente precisa, ele realmente vai dar uma resposta incompleta, a gente vai, né? Mas eu estava esperando alguma coisa nesse sentido. Para a gente ter realmente resposta certinha, a gente precisa passar no prompt o que a gente precisa do modelo, tá? E tem algumas técnicas também, depois a gente pode passar esses links para que vocês entendam um pouquinho dessas técnicas de few shot, one shot e chain of thoughts também que a gente tem para as técnicas de prompt de LLM. Sim, nós temos o conceito da engenharia de prompt até, né, Thaís? Exato, bom, bem lembrado. Nessa questão, porque a depender de como você pergunta, você pode ter diferentes respostas, né? E saber perguntar faz parte também de como você obtém esses resultados, né? Então, tudo isso está relacionado, né? Agora, a grande questão, saber perguntar. Exato. Obrigada, Thaís. Vou passar aqui brevemente pelo Azure AI Foundry, que é uma plataforma aqui como serviço da Microsoft para os desenvolvedores. Aí, desenvolvedores, aqui está amplo, tá? Desenvolvedor
pode ser de software, desenvolvedor aqui de modelos e pessoas que trabalham com a inteligência artificial. É um ambiente colaborativo, aqui para se trabalhar com segurança, em nível empresarial, tá? Então, sou um estudante, posso? Pode, né? Sim, que também aí acaba sendo uma plataforma que atende, né, grandes empresas e tem toda aqui uma política de proteção, né, de segurança, você tiver aula de IA responsável, então todos aqueles conceitos, eles estão aqui quando a gente fala de IA e das plataformas de IA da Microsoft. Mesmo antes de se falar aqui da IA generativa e do Foundry, né, pensando ali no Azure Machine Learning, pensando, né, nos nossos recursos de IA, quem trabalhava aqui com bot, com Luiz, enfim, sempre tivemos... Bem lembrado. Enfim, né? Eu sou dessa época aí. E, enfim, aí esses recursos ali da parte de texto, de visão, que nós sempre tivemos mesmo antes de toda essa questão OpenAI e a generativa. Né? Mas é que com essa plataforma, né, vocês podem explorar, criar, testar, implantar soluções confiáveis, escalonáveis, e aqui seguindo, né, como eu comentei, os princípios da IA responsável. Então, quais soluções nessa plataforma ela oferece? Então, tem aqui o serviço OpenAI do Azure, que é a nossa solução aqui integrada com os modelos, né, do OpenAI para implantar, personalizar e hospedar modelos de linguagem, com o próprio Azure Machine Learning, que é a nossa solução para treinamento e implantação de modelos e gerenciamento de MLOps, né, operações de aprendizado de máquina, e os serviços de IA do Azure, que são esses que eu estava aqui comentando, soluções da nuvem da Microsoft de IA de forma geral. Mas não somente isso, tá? Assim, então, não é somente também uma questão do que a Microsoft tem ou do que a OpenAI tem, mas nós temos ali um catálogo, a Thais vai mostrar também, durante a demo aqui, há um catálogo bem diverso de modelos. Bem grande, né? Muitos modelos que a gente tem. De vários ali, de várias empresas, várias fontes para se trabalhar. Então, tem várias opções aqui para vocês poderem testar, implantar esses modelos. E quais são os principais aqui, os componentes, tá, dessa plataforma? A gente tem aqui o conceito de hub, tá? Então, a gente vai ter os recursos de hub. Eu não sei se para vocês também cortou ali no slide, mas se cortou, eu leio aqui para vocês, não tem problema, mas basicamente o que está dizendo ali é a respeito do hub, que permite com que vocês colaborem, né, entre si, crie, adicione outras pessoas de uma equipe, né, nesse grupo, né, nesse hub. E os projetos, tá? Então, os projetos, quando você entra lá, você vai pensem que vocês primeiro vão criar um hub, e aí vocês podem criar projetos dentro, né, desses hubs, que vão possibilitar ali vocês realmente implantarem um modelo. Vocês vão ter ali um catálogo, vamos chamar de catálogo de modelos, e vocês selecionam e fazem esse deployment, essa implantação, e podem ali começar a trabalhar com a estrutura do Chat Playground, por exemplo, começar ali isso usando o que já existe, tá? A gente não está nem comentando sobre fine tuning aqui, que seria vocês, aí sim, adicionarem informações ou otimizarem, né, retreinarem, enfim, trabalhar com esse modelo de uma outra forma, a gente não está falando disso aqui, mas basicamente, quando vocês acessam essa plataforma, é isso que vocês vão encontrar lá, catálogo de modelos, diversas possibilidades de se trabalhar hoje, né, com agentes também, lá dentro dessa plataforma. E assim, como eu estava comentando, né, as possibilidades, elas são muito amplas, né, então vocês têm uma gama de modelos e de possibilidades do que fazer. Então, aqui tem alguns exemplos, o que vocês podem fazer, né? Criar, gerenciar projetos de IA, desenvolver os projetos, as aplicações, né, de IA generativa, explorar os modelos disponíveis, falar aqui trabalhar com o RAG, que a Thais vai explicar aqui já num instante, e monitorar, avaliar os modelos e integrar aqui com outros serviços do Azure. Então, aqui, Thais, vou voltar com você para falar de RAG um pouquinho. Obrigada, Bia. A gente
não lembro quem perguntou aqui, falou alguma coisinha de RAG, mas a gente entra também num conceito que é muito utilizado hoje por conta da pesquisa de documentação, que é o RAG, Retrieval Augmented Generation, né, dessa geração aumentada de busca, de pesquisa. E ela é uma técnica que ela vai combinar de busca de informações com geração de texto. Né? Então, a busca, que é o retrieval dela, com a geração de texto, que é a geração, que é a generation, em modelos de linguagem. Então, ao invés do modelo, né, ele de repente, inventar alguma resposta com base apenas no que ele foi treinado, ele busca dados externos em tempo real, na verdade, e ele responde essas informações para gerar essas respostas mais precisas e confiáveis. Então, a gente tem etapas, né, do RAG, né? Então, por exemplo, ele faz uma consulta, uma query, né, o usuário faz ali uma pergunta, então, por exemplo, uma pergunta, qual a política de férias da empresa? Faz uma busca, que é o retrieval, que eu também estou mexendo na tela, mas não vai mais acompanhando aqui, que esse que a gente colocou aqui é a arquitetura, né? Como é que funciona ali por trás do RAG. Então, ele faz uma busca, por exemplo, nessa pergunta de férias, ele faz uma busca semântica, que a Bia até comentou, na procura de documentos, então PDF, SharePoint, uma base de dados, pode ser até um SQL também, e o modelo LLM faz geração, né, como, por exemplo, já um GPT-4, e ele lê esses resultados e busca uma resposta contextualizada, criando ou resumindo os trechos que são encontrados, né? Então, assim, o RAG, ele reduz também a alucinação do modelo, porque ele está se baseando em documentos existentes. Então, esse exemplo que eu dei da empresa é muito importante porque ela vai trabalhar com a documentação dela. Então, nada saindo daquele contexto vai acontecer porque ele vai se basear em respostas ali que são verdadeiras dos documentos, né? Então, ele sem RAG, você pode fazer uma pergunta que ele pode falar, não sei. Com o RAG, ele vai buscar nessas bases e ele vai devolver isso. E aqui a gente tem na arquitetura o search, que é muito do que a Bia falou, né? A gente usa embeddings também, então, para se aproximar da palavra, né, daquele modelo que ela comentou também. Então, a gente usa essas buscas, né, que são um pouco mais ali refinada, para que ele volte com essas respostas mais específicas, tá? A gente tem um pouquinho agora da parte de falar um pouquinho mais de agentes, que está todo mundo falando a parte de agentes de IA, que vai um pouquinho além do RAG, né, onde ele consegue ter uma capacidade de automatizar tarefas muito grandes. Então, eles são assistentes que são inteligentes, eles vão combinar o modelo de IA gerativo com dados contextuais, capacitação de aumentar essa parte de tarefas, né, baseada nessa entrada do usuário e em fatores também que ele tem lá para contribuir para essa resposta ser bem mais refinada. Ele é um agente e ele acaba sendo muito mais inteligente do que a gente possa imaginar. Então, a gente pode dar um exemplo de uma empresa que queira gerenciar relatórios de despesa de um funcionário. Ela pode, de repente, combinar ali uma documentação com as políticas. Além disso, ela pode criar funções programáticas para enviar automaticamente declarações dessas expenses dos funcionários que, de repente, eles estão ali passando de um limite de valor. Então, ele vai um pouquinho além, ele cria funções ali automatizadas e inteligentes que vão além de um RAG, porque ele também se conecta em vários tipos de bases, em várias fontes, para também devolver essa resposta e automatizar, de repente, alguma coisa. Então, o agente hoje, ele é algo que a gente está usando muito para realmente ir um pouco além das funções do LLM, né? Ele vai um pouquinho além, ele usa o LLM, mas ele consegue ter ali uma ascensão disso e uma progressão disso, onde ele vai ter muito mais funções programáticas do que só usar o LLM para fazer consultas, por exemplo, tá? Exatamente, Thaís, complementando, assim, alguém pode se perguntar, mas por que os agentes, né, se eu já tenho um Copilot e tudo? Justamente por esse aspecto que você comentou, algo repetível, algo que você sempre vai precisar fazer, uma informação que você sempre quer obter e de uma forma mais personalizada.
Então, pensem nesses agentes como esses entidades autônomas que estão ali Exatamente. para isso. Claro que, né, sempre contando com uma validação, né, possível ali do humano, mas a ideia é que sejam cada vez, né, mais autônomos e deem essa autonomia também para as pessoas, né, que estão trabalhando com esses agentes. Passando aqui para o próximo. Ele é bem proativo, né? Então, ele vai, por exemplo, fazer procura em site, ele vai salvar resultado, ele vai usar várias fontes externas, por exemplo, para fazer várias etapas sozinho. Então, ele é realmente além, né, do que a gente está vivendo hoje na IA generativa. Então, por isso que eu falei lá no começo que a gente ainda tem muito mais o que esperar, porque hoje a gente está em agentes, né? Amanhã a gente já não sabe. E a gente tem opções dos serviços para desenvolver os agentes. Então, a gente tem o Foundry, também que é o Agent, que a gente consegue desenvolver, criar esses agentes por lá também. APIs, né, OpenAI Assistants, APIs, também um pouquinho do Semantic Kernel, tem o AutoGen, 365 também, que é SDK. A gente colocou essas opções, pessoal, porque a gente tem aí diversas opções para a gente poder formar um agente. E podem ser que saiam mais, né? Hoje é as que a gente conhece e as que são acessíveis para a gente poder criar os agentes. E, obviamente, quando a gente coloca SDK aqui, a gente coloca o código, né? Então, a gente vai trabalhar com código, que é algo que tem que se familiarizar um pouquinho para, de repente, um Python, tudo, para poder entender um pouquinho como funciona, para poder fazer essa criação de agentes, tá? E aí, a gente tem agora a demo, né? Deixa eu abrir aqui. Ah, tem mais um, desculpa, gente, tem mais um slide aqui. Na verdade, essa é do Founder. É a visão. Isso, isso. Do serviço de agente dentro do Founder. E ali, só voltando nesse slide aqui, nesse daqui também, faltou um muito importante, o Microsoft Copilot Studio, tá? Mas ele também é uma opção para trabalhar e criar agentes aqui. E com ele também, que é muito bom. Passar aqui para o slide da demo, agora é com você, Thaís. Já que faltam 2 minutinhos só para não prolongar aqui, deixa eu colocar aqui, isso, tem a minha tela aqui. Eu já deixei, basicamente, um pouquinho, deixa eu até fazer um clear para colocar tudo de novo, mas só para a gente visualizar o que a Bia trouxe do Foundry, a gente tem essa ferramenta onde a gente consegue trabalhar com os modelos de inteligência artificial. Obviamente, a gente usa essa ferramenta, ela é da Microsoft, ela é algo que auxilia bastante na parte de fazer deployment dos modelos que a gente tem. Então, se a gente entrar no catálogo de modelos, foi o que a Bia também mencionou, a gente pode, mas eu quero trabalhar com o Llama, quero trabalhar com outro modelo que não seja o GPT. Então, dentro do Foundry, você tem vários modelos que você pode fazer o deploy. O que eu quero dizer com deploy? Você pode, que é difícil a gente falar tanto inglês, né, que a gente traduziu o deployment, mas você pode ali inicializar ele, né? Pode falar, Bia. Implantar. Isso, implantar. Fazer Obrigada, exatamente. Fazer a implantação a gente está tão acostumado com deploy que esquece em português. Então, fazer a implantação do modelo, o Llama está aqui, por exemplo, então, clicando, não vou fazer a demo do Llama agora, mas é só para vocês verem que a gente tem bastante modelos disponíveis no Azure para poder fazer ali o deploy, fazer o deploy, mas a Bia falou a implantação de modelos para trabalhar com eles. Então, aqui, eu já tinha feito, obviamente, o deployment do GPT-4o, do Mini, e aqui a gente tem um playground, o que é isso? Onde a gente vai conversar com o modelo. Então, a gente separou, deixa eu pegar aqui, algumas perguntas, deixa eu deixar aqui para a gente, só para vocês verem como funciona. Então, colocando uma pergunta aqui, por exemplo, de uma viagem que eu estou planejando, é mentira, mas é só a frase aqui que eu estou usando, em setembro, para ele poder me ajudar. Então, o que ele está devolvendo para mim, né? Então, ele está falando de transporte, de acomodação, de comida, de dicas, de temperatura, né? Que fala, weather, né? Que é o tempo, né? Se vai chover, se não vai. Então, ele coloca aqui para mim algumas dicas, algumas coisas do que eu pedi para ele, né? Deixa eu colocar mais uma pergunta aqui também para ele, para vocês verem, mas
Na verdade, essa é a interação com o modelo de linguagem. Estou usando um GPT-4o Mini, um LLM, e ele está ali me devolvendo as respostas para o que eu estou perguntando. Tá? As respostas, essas perguntas aqui, ela faz parte de um... Ela é de um workshop, né, Bia, que a gente separou aqui para as meninas. Né? A gente vai mandar para vocês, caso vocês também queiram fazer aqui essa demo, também para vocês verem como que fica o comportamento do LLM. E aqui também a gente pode dar, aqui eu não preenchi nada, mas só para vocês terem a visão que a gente pode dar instruções para o modelo para que ele responda de outra forma. O que eu quero dizer com isso? Eu posso falar que ele é meu assistente, que ele vai, de repente, que eu quero saber um pouco mais sobre comida, então ele vai ser, sei lá, um chefe, eu preciso de pratos que, por exemplo, eu não como carne vermelha, então não me dê pratos com carne vermelha, porque eu não como. Então eu posso colocar instruções para que ele olhe primeiro, antes até de responder o que eu estou pedindo para ele, com as considerações que eu estou colocando nesse System Prompt aqui. E só para ilustrar aqui, esse Add Your Data é um pouquinho do que eu falei do RAG. Então, aqui eu posso subir fontes de dados, que é aquilo que eu comentei, né? Fontes de dados nas quais sejam minhas de informações que eu tenho, para que ele me responda baseado no conteúdo que eu for disponibilizar para ele, sendo um arquivo, sendo... Aqui tem algumas coisas da Microsoft, tá, gente? Blob Storage, Cosmos, que é o nosso banco também, o Search mesmo, que a gente comentou na arquitetura de RAG, então ele pode pegar conteúdo do próprio Search para me responder, mas aqui o foco aqui é que ele conecta em um data source, numa fonte de dados, aqui eu disponibilizar para ele, para que ele me responda as perguntas dentro disso, tá? De agentes, eu vou ficar devendo a demo aqui, mas nesse, a gente tem aqui também dentro os agentes para fazer a criação, e a gente consegue também criar as funções dos agentes dentro do próprio Founder. Acho que alguém falou alguma coisa, né? Não, acho que foi um barulho. Então, e a gente tem aqui, não vai ser a ideia passar por tudo, mas é só para vocês conhecerem um pouquinho do Founder. A Bia falou do Hub, a gente tem hubs, a gente tem projetos que a gente pode trabalhar especificamente com a parte de IA e dos modelos, tá? Agora a gente pode abrir para... Acho que tem mais alguma, Bia? Não tem mais, né? Acho que já... Ah, é o quiz. A gente tinha algumas perguntas no final. Se você quiser seguir com elas, Thaís, a gente segue para as que ainda estão aqui. Quem aguentou até o fim. Ah, boa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Acho que o Ju está respondendo aqui as meninas, né, Gil? Ah, a gente colocou as respostas já aqui, saiu sem querer. Eu ia falar isso agora. Na verdade, acho que foi o PDF, mas aí a Lari tinha que ter. A gente tem que ter o PowerPoint, aí estava sem a resposta. Então. Calma que não deu tempo. Espera aí, não tem problema. Eu vou conseguir. Calma aí que eu consigo. Você acha que vai, Lari? Senão não tem problema. Peraí. Vamos lá, peraí. Ninguém printou a tela, senão não vale. Aí não vale. Peraí. Vai, vou abrir aqui. Ele quer nos derrubar. O PowerPoint é mais amigo da gente. Ele deixa a gente mostrar. Exatamente. A pergunta animação, né? Peraí, vamos lá. Primeira pergunta, Isso. certo? Vou colocar para vocês aqui na tela, tá? Ninguém viu, gente. Ninguém viu. Né? Vamos lá, pode começar. Quer falar, Bi? Quer que eu vou? São modelos de linguagem grandes. Vamos lá. Aí podem ir colocando as respostas no chat aqui. O que vocês acham? Eu acho que fica mais fácil vocês colocarem, meninas, A, B ou C. Isso, Lari. Né? Obrigada. Boa. Vai ficar mais fácil de responder. A maioria isso, não tem a gente. A, B ou C, tá certo. A maioria C. Lá, se você passa uma vez o slide, ele mostra a resposta. Tá? C, acertaram. Boa.
A 2, quais são os dois principais componentes da arquitetura do transformer, ali o transformador, que respaldam a IA generativa de hoje? Essa aqui. Vocês estão perdoadas se não acertarem também. Então elas não viram. Mas tem uma parte aqui que foi. Não é pegadinha, não foi de propósito, foi a tradução. Tá, pessoal, porque é a. Pode passar, Lari. É a B, tá? É a B. Mas, assim, é que a gente ali explicou como inserção, mas a incorporação aqui é o mesmo significado. A 3, qual ferramenta um desenvolvedor profissional deve usar para ajustar o modelo de linguagem e implantá-lo como um ponto de extremidade de serviço no Azure? No endpoint aqui. Endpoint, isso que eu ia falar. No endpoint, service endpoint. No Azure. Modelo de linguagem. A C. Vamos ver. A C, acertaram. Tem mais um slide, porque a gente não contém em passar 7 minutos, a gente vai passar mais. Aí, Thaís, pode ler. Daí, quer ler isso? Vamos lá. 4 a 5, na verdade. Qual das opções a seguir descreve melhor o Azure AI Foundry? Acho que temos um B, mais B aqui a maioria. B, sim. Vocês acertaram, pessoal. A resposta aparecer é isso mesmo. E a última? E a última, a gente tem como você pode habilitar um colega a colaborar com você em projetos de IA. Bastante A. Bastante A. Sim, também estão certas. Parabéns, todos prestaram muita atenção. Obrigada, pessoal. E aqui algumas referências, e nós temos esses links aqui também para passar no chat, tá bom? Depois a gente pode mandar, se já não mandaram aqui. Agradecer ao Gilberto, nosso moderador, a Larissa, nossa moderadora também. Thaís, obrigada por mais uma. Obrigada, pessoal. Obrigada, Bia. Prazer estar aqui com você. Obrigada mesmo. Sempre muito bom. E um bom curso para todas. Estamos na reta final, pessoal. Semana que vem é a última. Vai dar tudo certo. Parabéns aí pelo aprendizado de todas. Obrigada, meninas. Obrigada. Pode? Só um spoiler, que todas as próximas sessões são com essa dupla aqui, tá, meninas? Então tá. É verdade. Pois Exatamente. A gente gosta muito disso aí. A gente vai ter simulado, vai ter a formatura. E ali, assim... e tá, vou dar outro... que não chega a ser um spoiler, né? Mas vai ter a avaliação final na plataforma, tá, pessoal? A gente deve postar semana que vem, deixar ali uma semana, mas vocês vão receber a comunicação por e-mail de quando for disponibilizada na plataforma onde vocês já estão acessando ali. O quiz de hoje também, em breve, se já não saiu, vai estar disponibilizado na plataforma, tá bom? Muito obrigada, meninas. Boa noite para todas. Obrigada mesmo. Obrigada, Bia, novamente. Obrigada. Obrigada, Bia. Obrigada, Thaís. Obrigada, Gilberto, pelo apoio aí no chat. Pessoal, voltando aqui nos nossos requisitos, tá bom? Deixei um tempinho aí na tela enquanto as meninas se despediam para vocês terem um tempinho de tirar um print, de ler. Mas lembrando, esse conteúdo aqui do slide, né? Os requisitos também estão lá na plataforma para que vocês tenham certeza de que vocês estão cumprindo tudo certinho para conseguir aí o seu voucher e tirar sua certificação. Muito obrigada a todos pela participação ao vivo, também aos que verão a gravação desse evento no nosso canal do YouTube em 48 horas. Tem aí na tela um QR Code com a nossa pesquisa, também o link dela no chat. Conta pra gente o que você achou da aula de hoje e conteúdos que você espera ver aqui no Reactor São Paulo. Muito obrigada pela participação e até a próxima.